Saudações, sejam todos muito bem-vindos aqui à Mindália Televisão, um dia mais com estas conferências e entrevistas ao vivo que organizamos para todos vocês que nos seguem diariamente. Obrigada pela vossa presença e também pela vossa participação. Hoje temos como convidado o Carlos Pinto, que nos irá oferecer uma conferência com o título Ataques de Pânico, porque perdemos o controle da nossa vida. O nosso convidado é hipnólogo clínico, especialista em controle da dor e formou-se no Instituto Fábio Puentes, formador pedagógico também certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Antes então de começarmos e passarmos a palavra ao nosso convidado, dizer-vos que podem ajudar ao mundo através de Mindália. Alguns gestos podem fazer a diferença para que isso aconteça, colocando gosto nos nossos vídeos, subscrevendo o nosso canal ou fazendo comentários positivos. O que está a fazer é que está a dizer ao mundo que estes conhecimentos e estas mensagens são valiosas e, como vocês sabem, se estão aqui, podem realmente transformar vidas. Pedimos esse vosso apoio porque acreditamos que realmente o mundo precisa destes conhecimentos. Também dizer-vos que há um chat que podem usá-lo, quer para fazer os vossos comentários ou também para colocar as vossas perguntas ao nosso convidado, que no final, então, da sua apresentação, irá respondê-las. Um procedimento para estas perguntas é colocar em maiúsculas a palavra pergunta. Logo de seguida, pedimos que façam a vossa pergunta e ainda nos indiquem o país de onde nos escrevem. Vamos então passar a palavra ao nosso convidado, que parece não estar aqui. Peço que aguardem alguns instantes, por favor. Enquanto parece que temos aqui um incidente técnico. Peço então que aguardem, por favor. Um momento, enquanto resolvemos esta questão. Volto já de seguida.
Estamos de volta, agora sim, estão-nos a ver e a ouvir, certo? Já temos o nosso convidado também, portanto, tudo ok para começarmos. Carlos, preparadíssimo, não é verdade? Antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui em Mindala Televisão. Até já, então, vamos então escutar. Boa noite, Vera. Obrigado mais uma vez pelo vosso convite e por nos terem aceito a dar mais este testemunho, esta informação. Quero dar uma boa noite a todos os espectadores que nos estão a ouvir e a assistir a esta entrevista em qualquer parte do mundo. E, acima de tudo, dar os parabéns à Mindália pelo excelente trabalho que está a fazer em divulgar toda esta matéria, todos estes trabalhos e toda esta informação que, no fundo, é sempre importante para todos. E para si, Vera, muitos parabéns também pelo trabalho que tem feito. Vamos então. Hoje penso que tínhamos combinado que íamos fazer uma entrevista, certo? Correto. Então, o tema que nós escolhemos foi os ataques de pânico. Eu, se calhar, pedia-lhe como introdução, Carlos, que nos desse assim algumas linhas, algumas orientações sobre os sintomas e como é que podemos reconhecer em nós os ataques de pânico. Ok. É assim, curiosamente, eu vou dar um dos melhores exemplos. Há 2 dias ou 3 dias atrás, eu estava num convívio com amigos, estávamos numa aula de dança até, e uma das nossas colegas, que por acaso é muito minha amiga, de repente ela teve todos os sintomas que as pessoas desconhecem. Foi desde perder o equilíbrio, desde sentir-se enjoada, sentir que o mundo estava a andar à roda demasiado depressa, começou a sentir tremores, a sentir aquilo que a gente diz, o coração muito acelerado, a bater demasiado depressa e sentiu uma necessidade de sair dali para fora. Estávamos numa sala, ela sentiu-se sufocada, sentiu que o ar que lhe estava a faltar. Eu costumo dizer que as pessoas têm aquela sensação que o mundo vai acabar naquele momento. Então ela saiu a correr dali para fora, eu fui atrás dela e eu na altura disse, olha, isso foi um ataque de pânico. Ela, nem me fales disso porque já não preciso de mais isso, já tenho problemas de cheiro. E isto é que são todos os sintomas do ataque de pânico, ou seja, a pessoa parece que o mundo de facto está a acabar. A falta de ar, coração acelerado, enjoos, náuseas, ataque de choro, acima de tudo a falta de ar e até mesmo aquele medo, aquele receio de exposição em público. E isto, o ataque de pânico, muitas vezes eu digo, é um acontecimento. A partir de um acontecimento, depois vão começando a ter as réplicas. E essas réplicas é que são os ataques que vão piorando. Porquê? Porque cada vez que vai acontecendo, a pessoa tem medo. O que me aconteceu da outra vez foi isto. É falta de ar, agora vai-me faltar o ar e o meu mundo vai acabar. A pessoa tem medo daquilo tudo. E então, aquilo dispara tudo, parece que tem ali os sinaizinhos todos para começar a entrar em pânico e ter mesmo um ataque de pânico. E no fundo a pessoa perde o controle dela. E como perde o controle dela, ela vai ficar estática, ela vai ficar sem reação, ela não vai saber o que vai fazer. Essa minha colega tentou não, ela conseguiu mesmo fugir da sala. Mas chegou cá fora, ela parou, bloqueou. Ela teve que parar ali porque ela não sabia mais o que havia de fazer. Este é o conceito do ataque de pânico, ou seja, nós, todos, ser humano, vivemos com medo, temos medo, o medo é algo que faz sempre parte de nós, não é? Mas também convém que ele não seja em excesso, porque quando o medo se torna em excesso, traz-nos coisas demasiado em excesso, tais como os ataques de pânico, as ansiedades, tudo isso vai gerar problemas futuros. Basicamente, são os princípios e os sintomas do ataque de pânico. E pelo que eu percebo, há várias técnicas, não é? Nomeadamente, ou sobretudo na área da psicologia, ou agora nas novas medicinas alternativas, ou terapias, que ajudam a resolver estas questões. A minha pergunta é um processo longo na área do conhecimento em que o Carlos trabalha, ou até pode ser rápido? Oh Vera, todo o ser humano é diferente. Nós não somos uma máquina formatada
em que eu costumo, utilizando aquela expressão, assim, o parafuso é igual para todos. Não, não é. E depois vai depender do nível de entrega de cada um. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, e a pessoa, se se entregar ao processo, será mais rápido. Há aquele que não se entrega, ou que tem mais receio, ou que já está, também até o sintoma dele já pode ter piorado, não será assim tão rápido. E eu dizer assim, olha, tratar um ataque de pânico são 2 ou 3 sessões. Eu, se quiser dizer isso, eu como profissional, toda a gente poderá dizer, e poderei cativar clientes, até porque eu posso pensar que sou demasiado rápido. E quando são pessoas que tiveram apenas 1 ou 2 casos ou episódios de ataque de pânico, realmente com se calhar 2, 3, 4 sessões poderá resolver a situação. Mas um indivíduo que já utiliza, ou melhor, que já tem tido um processo de vários episódios de ataques de pânico, já que aquilo já condiciona a vida dele, que o ataque de pânico já, eu costumo dizer, já faz parte do cardápio da vida dele. Ele não vai ser com 2 nem com 3 sessões. Por isso, as nossas intervenções cada vez poderão ser mais despaçadas e cada vez vamos mais ao cerne da questão para tratar dele. Isto eu estou a falar na parte da hipnose. E poderemos ir à causa, e a partir da causa que foi o primeiro ataque de pânico, é aí que nós vamos trabalhar nessa causa e vamos começar a desfragmentar para que não vamos curar os ataques de pânico. Eles não curam. Agora, o que nós vamos arranjar é que a pessoa vai ter alternativas. O que é que eu quero dizer com isto? Imagine uma pessoa que, por alguma razão, estava num shopping, isto é um dos melhores casos, e ela viu 2 ou 3 situações, ou assistiu, ou até lhe telefonaram, que lhe causaram medo, receio, que aquilo foi levado ao limite na pessoa, e ela teve um ataque de pânico dentro do shopping, não se mexia, veio as ambulâncias, foi para o hospital, foi assim uma coisa complicada. O que acontece é que aquela pessoa, a partir dali, ela vai ter sempre muito receio de entrar no shopping. Até porque o primeiro pensamento que ela tem é: eu, se entrar no shopping, possivelmente vou ter outro ataque de pânico. Vou ter o ataque de pânico, vou ter outra vez falta de ar, vou ter outra vez o coração a bater, parece um ataque cardíaco, então ela não entra. Pronto. Ou seja, aquilo está a condicionar a vida da pessoa. Ela, por um ato que aconteceu uma vez, ela não se deixa continuar. É aqui que a hipnose faz o contrário, para que ela consiga arranjar uma alternativa de entrar no shopping, pensar, ou melhor, sentir que afinal ela pode passar no shopping, pode estar no shopping e sentir-se bem. E que tudo o que aconteceu não vai voltar a repetir só porque está no shopping, ok? Se não tiver todos os elementos que estiveram da primeira vez no ataque de pânico, se calhar isso não voltará a acontecer. E então ela, como ser humano, ela ou ele, como indivíduo, como pessoa, como, enfim, como ser que quer ultrapassar, ela vai arranjar formas de ultrapassar aquilo. Então ela, em vez de pensar, ou o nosso inconsciente, em vez de estar a pensar, eu vou ter outro ataque de pânico, aquilo vai-me correr mal, que ela vai pensar: ok, eu vou ao shopping, vou ao cinema, vou estar com um amigo ou amiga, vou-me divertir, vai ser engraçado, vou passar um bom momento. Então aí ela passa a estar focada no benefício, ao contrário do ataque de pânico, e no fundo a quase que já atrair outra réplica. É possível que eu sofra ataques de pânico e não saiba? É possível, se forem uns ataques de pânico muito levezinhos, por vezes, repara, a Vera, como qualquer ser humano, tem medo. E por vezes, às vezes perguntam-me assim: mas eu sofro de ansiedade. Claro, eu acho que todos os seres humanos, todos, algum dia temos um estado mais depressivo, algum dia temos um ataque de pânico, algum dia temos ansiedade. E basta que, como ser humano, que diga assim: amanhã vou ter uma entrevista de emprego e é a primeira vez que vou a uma entrevista de emprego. Automaticamente o seu nível de ansiedade vai subir. Possivelmente pode ter um ataque de pânico que diga assim: eu bloqueei, eu não consegui fazer nada, eu fiquei completamente, parecia uma pedra, eu parei lá no café, eu chorei, fui à casa de banho, limpei-me e tal, e reagi. Okay? Foi uma coisa muito leve que a Vera contornou. E seguiu, pronto. Porque aquilo, se calhar, também o foco ou o caso que a levou a ter aquele ataque de pânico foi uma coisa muito leve. Evidente, se vir um acidente, se vir um assalto, se vir um ato de violência à sua frente,
se calhar o ataque de pânico vai ser mais violento. E então já não é uma coisa tão leve e já vai causar mais, digamos assim, mais danos colaterais. E esses danos colaterais vão trazer outras réplicas, será por aí. Agora, eu acho que toda a gente já teve um ataque de pânico, até que ele seja dissimulado e é quase que nem tínhamos a consciência dele. Mas acho que sim, que a Vera ou eu poderemos ter um ataque de pânico e controlá-lo. Aí sim. E qual é então a diferença, Carlos? O que é que nós podemos ver de diferenças entre a ansiedade e os ataques de pânico? Se há essa diferença, não é? Sim, sim. A ansiedade em excesso, o medo em excesso leva-nos ao ataque de pânico, ok? A ansiedade é viver, como é que eu estou sempre à espera de viver o dia da manhã e não o de hoje. Eu estou tão ansioso que chega amanhã, que tem que acontecer o da manhã ou daqui a 15 dias. Eu vivo ansioso. Falam-me que pode acontecer qualquer coisa, eu já estou a viver aquilo que ainda não aconteceu. Isso é viver, eu até dou uma maior comparação, é viver acelerado, viver adiantado no tempo. Se me dizem se tem razão ou não, bem, isso será um caso a avaliar para cada pessoa, não é? Mas isto é quase como eu dizer assim, olha, eu tenho aqui uma conferência agora, uma reunião, uma entrevista na Mindália às 9, e eu digo, pronto, são 6 da tarde, eu sento, me levanto, eu estou ansioso. Isso é uma coisa, não é? Um ataque de pânico é a Vera ligar às 9 horas a câmara e eu ficar aqui e dizer, eu agora não consigo falar. Isto é um ataque de pânico, não é? Eu entrei em pânico, não bloqueei. Ou eu estar ansioso que aquilo aconteça, que eu sinta muita adrenalina para que aquilo chegue à hora, parece que nunca mais chega. Também não sei se vai ser bom, se vai ser mau, estou ali no sofrimento. É essa a diferença. O ataque de pânico é a gente bloqueia e não faz mais nada, quase. Perfeito. E como é que ou quais poderiam ser as origens, ou de onde é que vêm não é? Este tipo de, não digo ansiedade, ou este tipo de problemas são mentais, não é? É algo que o nosso inconsciente gera. E de onde é que vem isto? Da minha incapacidade de gerir as minhas emoções, traumas de infância, enfim. Vera, como eu há bocadinho disse, há sempre uma causa, isso é uma verdade. Mas a questão é, isto pode acontecer, rápido, um exemplo. Imagine que enquanto criança viajava no carro com os pais, com os tios, independentemente. Tiveram um acidente violento, aquilo gera medo. Porquê? Porque ia em alta velocidade, teve um acidente, alguém sofreu, até pode ter ficado ferido ou não, aquilo vai gerar medo. Um dia, quando estiver no carro e o carro começa a ir a uma determinada velocidade, o nosso inconsciente vai buscar aquela memória que está lá. Então aquilo parece quase como um gatilho. Vou a alta velocidade, vai-me acontecer um acidente, alguém se vai aleijar, eu estou a correr risco de vida. Ok. E o meu cérebro, o nosso inconsciente, bloqueia. De alguma forma até para nos proteger, mas ele bloqueia. Porquê? Porque ele não consegue dar resposta àquilo. O nosso inconsciente ele não encontra uma resposta para dizer não, aquilo já aconteceu, não vai voltar a acontecer, foi uma vez, não. Ele pode acontecer e vai acontecer, ou seja, ele que pensa é todos os mecanismos que aconteceram da outra vez estão-se a verificar agora. Como tal, vai acontecer. Isto é quase como... Eu vou dar-lhe assim o melhor exemplo. A gente diz assim, ok, eu digo, estou nos semáforos parado, eu já sei que quando eu vou ao longe vai acender o sinal amarelo, eu já sei que quando eu me aproximar vai aparecer o vermelho, eu paro no vermelho e então à partida o que eu penso é, a seguir abre o sinal verde e eu posso arrancar. Porque eu já sei automaticamente que o sinal vai mudar de amarelo para vermelho e de vermelho para verde. Nós sabemos isto. A questão aqui é se alguém me atropelar enquanto está o sinal verde, o sinal verde passou a ter um perigo para mim. E eu vou bloquear por isso. Aquilo existe uma causa, não tem que ser em criança, não tem que ser em adulto, não tem que ser sempre daqui. Pode ser até uma causa que venha de vidas passadas. Okay? Já tive alguns casos de crianças aqui que têm ataques de pânico e a gente dizia assim, mas porquê é que só teve um ataque de pânico agora aos 10, 12 anos? Ok, muito simples, vamos lá.
fizemos ali alguma regressão, não era de cá, então percebeu-se que seria de uma vida passada. Aquilo já vinha um pouco registado de uma vida passada, por isso não podemos atribuir a adultos um caso de criança, não, até porque esta minha colega que eu falei há bocadinho tem 45 anos e o caso dela que está registado foi há muito pouco, por isso estamos a falar que o primeiro ataque de pânico dela foi há 2 anos e a coisa agora está a começar a dar réplicas, por isso não há uma causa de dizer é de novo, é de velho, é de jovem, é de adolescente, não. Não tem uma idade para começar, não tem um tempo lógico para ser atribuído. É bem interessante, Carlos, porque, ou seja, é algo que pode surgir em qualquer fase da nossa vida, não é? Exatamente, pode surgir em qualquer fase. Eu, outro dia, mais um caso, tinha uma senhora que ela dizia assim, eu hoje em dia, nós estamos aqui no Porto, porque muitos telespectadores podem não ser no Porto, e o Porto, e ela dizia-me assim, a senhora, eu não posso entrar na BCI, porque se eu entrar na BCI, eu bloqueio. E eu disse que isso, não, para mim, não faz sentido. Ela, não, mas para mim faz. Eu entro e eu começo a ver os carros a passar por mim e eu entro e eu tenho que fugir dali. Eu saio a pé, eu disse, não é mais perigoso ir a pé? Ela, não sei. E então, aquilo foi, o tratamento, e passado uns tempos a gente percebia. Ela um dia vinha na autoestrada do Algarve para o Porto, e parou o carro porque teve uma avaria e de repente, quando para o carro, ela vê um acidente. Acontece um acidente em plenos olhos dela. Ou seja, o choque foi tão violento que ela percebeu que a autoestrada era perigoso. Era perigoso, porque um carro ia passar. E o inconsciente dela reagiu, registou, e ela agora não conseguia, eu já estou a dizer não conseguia, já está no passado, ela não conseguia atravessar a BCI ou entrar em alguma via que fosse de mais velocidade. Ela andava dentro da cidade e pouco mais do que isso. Hoje em dia já está, como já no outro dia fomos dar uma volta pela BCI e a coisa até se tornou engraçada porque ela dizia, por aqui até chego mais rápido. Pronto. Mas às vezes são pequenos pormenores, coisinhas que a gente... O grande defeito ou o grande problema que o ser humano tem é que não consegue associar onde é que criou esse registro. E aí que nos ajudam. Vamos lá, à causa. É bem interessante, porque podemos quase dizer que é uma marca que fica ali, não é? No nosso inconsciente, neste caso, mas é uma marca que fica ali, que nos pode afetar em várias áreas da nossa vida, que nos pode limitar, até a nível de criatividade, enfim, e outras situações. E, na verdade, nós não sabemos que a causa, ou seja, não sabemos que há ali um motivo inconsciente e escondido. Não, e lá está. Porque isto é assim, o nosso consciente, eu diria, eu vejo muitos estudos e muita informação, mas dizem que o nosso cérebro ou os nossos olhos conseguem ver não sei quantos milhões de imagens por minuto. Milhões de imagens. Acontece que o nosso cérebro é como um disco, ele não registra tudo. Então o que ele faz é, ele registra aquelas memórias mais recentes do lado esquerdo, que é no nosso consciente, e todas as outras memórias elas vão ficando no inconsciente. Eu diria que elas registram sem filtro. Aquilo vai registando, sem filtro. O que acontece é que depois o nosso inconsciente, o nosso cérebro, o nosso consciente, todos eles juntos, pegam naquela imagem e eles não interpretam se a imagem é para beneficiar, se não é, se está mal. Eles dizem, nesta altura, com estes mecanismos, com todos estes condicionantes, houve este acontecimento. Ok? Ele soma quase que 2 e 2 são 4, por isso vai outra vez acontecer o 4, não é? Isto é quase como que nós na nossa casa, qualquer pessoa deve ter uma faca daquelas que corta muito bem, aquelas facas de lâmina muito afiada. Quer dizer, todos os dias eu vejo alguém a pegar na faca para cortar a carne, para cortar a fruta. A faca é inofensiva. Mas se eu vir alguém a assassinar alguém com uma faca, eu vou-lhe registar outra conotação na faca. Ela passa a ser perigosa. E se eu um dia vir alguém a pegar numa faca, eu vou gelar. Porquê? Porque o meu inconsciente, o que ele vai pegar é dizer, esta faca pode fazer este mal. Mas isso nós já sabemos. A Vera certeza que tem esse conhecimento, e todos os espectadores têm neste momento, que a faca é perigosa. Mas como nunca vimos nenhum perigo, não estamos a associar perigo àquilo. Associamos perigo
a uma coisa que se passou, a uma coisa que nos causou dor, que nos causa trauma. E quando eu digo dor é nós a vermos alguma violência, quer seja connosco, quer seja com os outros, quer seja a ver a fazer mal, até pode ser uma planta ou muito mais a um animal, aquilo causa-nos dor de alguma forma. E essa dor causa-nos estrago, quer seja ele físico, quer seja psicológico. O físico, às vezes, é mais fácil de tratar. O psicológico é que dá mais trabalho. É curioso que normalmente nós, quando ficamos com uma cicatriz, não é, no corpo, por alguma ocorrência, não relacionamos que o mesmo acontece a nível de memória, não é? Como estava a explicar. Exatamente, fica. Só que no corpo, isto é quase como. Eu dou o melhor exemplo. Nós se virmos uma. Eu vou buscar o caso, não por ser mulher ou homem, nada disso, mas nós se virmos alguém que tem violência doméstica em casa, violência física, a gente diz assim: olha, aquela senhora, aquela mulher, ou menina, não interessa, toda machucada, com os olhos negros, porque o marido partiu-lhe um braço, porque nós vimos os danos físicos. O corpo consegue mostrar as cicatrizes, mas ninguém consegue ver o quanto aquilo terá a fazer esses mesmos danos a nível psicológico. Se a gente conseguisse ver no inconsciente dela ou no cérebro dela os danos que aquilo fez, a gente ia ver também as mesmas cicatrizes. Agora, lá está, as cicatrizes físicas, ela se calhar se for um braço, ela vai tapar a manga e com o futuro nem consegue ver aquilo. Ela lembra-se, não é? Mas agora, psicologicamente, ela não tem forma como tapar, porque aquilo está lá. E à mínima reação aquilo vem. Lá está, basta que ela tenha essas cicatrizes todas, basta que ela olhe para uma fotografia do agressor que ela vai ter um ataque de pânico. Isto é tão simples como isso. Porquê? Porque ela vai associar o agressor a uma dor física, a uma dor psicológica, a uma cicatriz. Está registado. É possível que no cérebro ficam cicatrizes físicas dessas memórias ou desses traumas? De cicatrizes físicas, nós não temos, eu não, pelo menos não tenho esse conhecimento e não li nenhum estudo até hoje que o comprove que o cérebro possa ter essas mazelas. Okay? Agora também tem aqui uma questão, e agora vou falar no meu caso pessoal. No meu caso pessoal, isto é, no conhecimento pessoal que eu tenho, não o meu, mas isto é assim, quando muitas vezes as pessoas não têm essas cicatrizes a nível físico no cérebro, muitas das vezes acabam por os ter de outra forma. O corpo arranja forma de ter depressões, as depressões elas vão-se ficar registadas a nível físico. Muitas vezes essas pessoas podem ter epilepsia, enfim, podem ter. Eu estou a ir buscar a epilepsia por um caso que eu conheço, mas eu acho que muitas das vezes, psicologicamente, o nosso inconsciente arranja forma de trazer alguma cicatriz física para o cérebro. Não se consegue dizer, olha, aquele rapaz teve uma violência psicológica e ficou lá com uma cicatriz. Não é nesse caso, mas se calhar com o futuro ele arranja alguma doença que possa de facto lá ficar com essa cicatriz. Não é visível ao olho nu, mas possivelmente terá as suas marcas que estarão lá bem registadas. Perfeito, Carlos. Falava há pouco sobre o medo. Acrescentando aqui um pouco as emoções aos ataques de pânico e ao seu tratamento, normalmente é o medo que é a causa dos ataques de pânico ou pode ser muitas outras emoções, como a raiva, não sei, enfim, outras. Os ataques de pânico, eu vou dizer assim, 90% estão associadas ao medo. Porquê? O medo, e fazendo um bocadinho recordar no tempo do Homem das Cavernas. É assim, o Homem das Cavernas, ou o ser humano, ou o animal que existe, ele, quando se sente ameaçado, só tem duas formas de reagir. Ou inspira o ar e parte também para o ataque, ou inspira, recolhe-se e fica
digamos assim, paralisado. Ou seja, ou fica com medo ou fica com adrenalina e reage. Mas nós sabemos que o medo, no fundo, controla um pouco a vida do ser humano. Não diria só do ser humano, quase todos os animais, mas em principal do ser humano. Porque nós muitas vezes temos uma decisão para tomar e dizemos assim, isto pode ser benéfico, mas eu tenho medo que... Ou seja, lá está o medo. E quando eu digo medo, não é medo de perder a vida, medo de sofrer uma sequela física, não, mas é o medo da reação que vem atrás, do que eu possa ser condenado pelos outros. É quase como aquelas pessoas que dizem, eu enfim, eu vou tomar esta reação, vou fechar uma empresa, porque eu acho que tenho que fechar e chega, mas tenho medo da reação dos meus familiares. Ou seja, ele está com medo. Só que esse medo, se calhar, não é tão excessivo, não é? Mas o medo, quando toca na parte da sua sobrevivência, é aí que gera um medo excessivo. A Vera pode suportar quase tudo, mas quando dizem tenho medo de pôr em risco a minha família, ou a mim, ou a sobrevivência, alto, temos um instinto do medo. E ele pode ser exacerbado, pode ser exagerado, pode ser... E aí temos um problema. Quando ele é demais, ok, é quase como a gente dizer, eu tenho um alarme, ele está ligado em casa, está perfeito, que é o nosso medo, mas se ele estiver em excesso, qualquer corrente de ar faz disparar o alarme, não é? E a qualquer momento temos os senhores dos alarmes à porta. O conceito é exatamente o mesmo. Bem interessante, não é? Mas, uma vez que o medo é instintivo, não é? Faz parte do nosso instinto de proteção, poderemos nós livrar-nos dos ataques de pânico? Ou seja, como é que nós podemos medir o medo saudável do medo não saudável, não é? Porque sempre que estamos em risco ou sentimos que a nossa família pode estar em risco, ele vai ativar e se calhar vai ativar de uma forma muito forte, não é? Dependendo da situação. Isto é assim, Vera, resumindo, quem me conhece e os meus pacientes ou os meus colegas, eles sabem que eu tenho uma teoria quando eu digo assim, eu posso ver o melhor dos seres humanos a sofrer muito com ataque de pânico. Eu posso ver uma pessoa a sofrer muito com dores, mas ela tem que saber que aquilo que é um problema para ela. Porque enquanto aquilo não for um problema para essa pessoa, eu não posso aqui apresentar como o curador do mundo. Nem eu, nem ninguém o deve fazer. Isto porquê? Imagino, estamos os dois a falar e a Vera diz, Carlos, eu também tenho ataques de pânico. Tenho um a quase todas as semanas. E eu digo, Vera, mas isso é um problema para si? Não, eu controlo isto. Não há nada que eu possa fazer. Porque isso ainda não é um problema para a Vera. Ainda não é uma condicionante. Okay? Quando a Vera me disser assim, eu tenho um ataque de pânico, que isto faz-me parar a minha vida. Isto traz-me, causa-me danos. Isto não me deixa viver feliz. A Vera diz assim, eu tenho que sair de minha casa para ir para o emprego e eu não consigo ir de carro. Eu até ia e demorava só 5 minutos, mas eu tenho que dar a volta ao resto da cidade e demora 1 hora. Isto está-me a tirar a qualidade de vida e eu não consigo suportar isto. Ok. A Vera assumiu que tem um problema. Se tem um problema, então consegue-se... O melhor de tudo é quando o ser humano consegue identificar que tem um problema. Então, se ele tem um problema, quer dizer que há uma causa e que há uma cura. Agora, quando ele diz que não tem problema nenhum, também não há cura nenhuma, porque ele ainda não sabe que tem um problema. Okay? E a Vera diz-me assim, e nós podemos eliminar o medo? Não, porque ele não é um problema para si. Ele, neste momento, o medo que a Vera tem de perder a família, de ter a sua família em risco, de perder a sua vida, do seu bem-estar, é um medo saudável. É um medo que a faz tornar alerta. É um medo que a faz sobreviver. Seria um excesso se me dissesse assim, olha, eu tenho tanto medo que não deixo os meus filhos sair de casa porque eu tenho medo que arrebente a bomba dos Estados Unidos. E para isso ninguém sai de casa. Bem, aí a Vera tem um problema. E todos nós vamos ter um problema. Ou seja, esse problema está a prejudicar a sua sobrevivência, o seu dia-a-dia, a dos seus filhos, a do seu marido. Ou seja, está a trazer problemas de vida. Agora, se me disser assim, eu tenho ataque de pânico, mas eu convivo bem com isto. Ok. Lá está, por isso é que há um bocadinho digo, nós se calhar temos todos ataques de pânico diversas vezes na vida, mas aquilo não é um problema, porque foi uma ocorrência, não se tornou um problema e nós não lhe estamos a dar a devida importância. E então ele vai se dissipar por si.
Agora, a Vera não tem forma, isso seria quase como criar aqui uma vacina à base de hipnose para que a coisa não acontecesse, tipo antigripe. Mas não conseguimos controlar o medo para o tornar, ele está no nível seguro ou não está no nível seguro, porque o seu conceito de medo, o nível de medo da Vera é diferente do meu. Ok? Por isso não conseguimos medir isso e controlar isso. Ainda para já, acho eu. É quase como a dor, então, não é? Porque cada pessoa tem o seu nível, ou vive a dor com mais ou menos intensidade, e no fundo A Vera sabe que existe dor. Em todo o mundo, a Vera sabe que existe dor, que há pessoas com muita dor. No caso prático, acho que toda a gente sabe o que é uma dor de cabeça. E a Vera deve ouvir muitas vezes as pessoas dizer que tem uma dor de cabeça. E não é por isso que, ok, eu vou controlar para não ter dores de cabeça. Não, se ela tiver uma dor de cabeça, ok, quando ela vier a gente resolve de alguma forma, mas eu não estou a viver, a pensar nessa dor de cabeça, muito menos a pensar em controlar a dor de cabeça, porque nós sabemos que ela que existe e que tem a probabilidade de ter uma dor de cabeça, mas ok, tudo normal, e viver a vida como fazendo de conta que essa dor de cabeça só vai chegar lá para o último dia. escolhemos como título desta entrevista ataques de ansiedade, perdemos o controlo da nossa vida. Ou seja, se não controlarmos estes ataques de pânico, acabamos por ficar com a nossa vida descontrolada. Mais ou menos nós percebemos isto, não é? Mas com um exemplo prático, Carlos, que até tenha de algum paciente seu, que tenha resolvido ou que tenha realmente esta experiência. Pronto, é aquilo que eu tinha aqui, tenho uma paciente que ela já está em fase de término, digamos assim, das nossas consultas, porque, como eu lhe dizia, ela não entrava em nenhuma autoestrada, nenhuma via rápida. E depois tinha sempre uma pontaria. Ela, uma ocasião, passou numa ponte em que assistiu, ela ia com familiares, não ia a conduzir, e quando passou na ponte estava um acidente. Quer dizer, era tudo a ajudar, não é? Só teve mais um ataque de pânico. O que acontece é que, quando eu digo que perde o controle da vida, é que o medo apoderou-se da pessoa. E o medo leva a um ataque de pânico. Ponto assente. E o que é que acontece? Se eu tiver medo, eu não consigo controlar o medo e ele vai me fazer descontrolar a minha vida. Ou seja, não vou ter controle na minha vida. Eu digo assim, ok, eu vou às 9 da manhã, vou sair para ir à escola, vou levar o meu filho e depois venho. Eu faço isto tudo, mas é se eu não tiver medo. A primeira coisa que eu vejo que me tenha medo, aquilo faz-me virar os meus planos todos e eu já perdi o controle todo da minha vida. Aquele controle que eu tinha na minha agenda ficou todo por terra. Então, a hipnose, neste caso, eu volto a dizer, ela não vai curar de um dia para o outro, nem nos vai tirar aquele receio, nem aquele ataque de pânico, mas o que ele vai aprender ok, isto está aqui, eu já tive medo, eu não preciso ter, até porque isto está a acontecer. Imaginemos, está aqui um cão, um pitbull muito mau aqui neste passeio, eu posso trocar de passeio. E ele atravessa para outro passeio e continua. E a pessoa diz, quase tive um ataque de pânico. Quase, mas não tive, porque eu arranjei a alternativa. E é aqui que o nosso inconsciente começa a trabalhar. Ele começa a arranjar-nos alternativas, começa-nos a arranjar escapes, fugas, formas de contornar aquilo que nos dá, que nos eleva o medo à taxa máxima e depois nos causa aqui um problema. Perfeito, Carlos. Vamos então dar ou abrir aqui espaço para as perguntas. Quero lhe agradecer, em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindalia, esta partilha e o facto de ter estado aqui connosco a responder estas questões. Obrigada. Boa noite, eu é que agradeço o vosso convite e o vosso convite. Perfeito, então. Antes então de passarmos às perguntas, dizer-vos que Mindalia é uma organização sem ânimo de lucro, que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e a impulsionar a solidariedade planetária. Ou seja, o que isto quer dizer é que estamos aqui a partilhar conteúdos, informação com todos vós, com uma missão de transformar quer as vossas vidas, quer o mundo à nossa volta, o mundo que deixaremos para os nossos filhos. Eu acredito de coração nessa missão e os fundadores deste projeto também.
Uma forma que tem também, se acredita nisso, de nos apoiar, é subscrevendo o nosso canal, já que ao fazê-lo, o que está a dizer ao YouTube e ao mundo e às pessoas que usam, às milhares de pessoas que usam este canal de forma diária, que realmente estes vídeos e esta informação é valiosa e de forma automática estes vídeos chegam a cada vez mais pessoas. Contamos com o vosso apoio. Também animar-vos a que, se têm informação valiosa e importante, venham partilhá-la connosco. Poderão oferecer uma conferência, pode ser em formato de entrevista, vocês decidem o formato, mas poderão sempre aqui partilhar connosco, sejam quais forem os vossos temas e as vossas temáticas. Poderão entrar em contacto connosco para isso, quer através da nossa página do Facebook, de Mindalia Televisão, ou através do nosso site, mindaliatelevisão.com. Sintam-se em casa, porque a verdade é que assim é. Para partilhar aqui connosco, temos conferências de segunda a sexta-feira em direto e será um prazer receber-vos. Sem mais demoras, Carlos, preparadíssimo já para as seguintes perguntas. Força. Então é assim, o medo da escassez pode gerar um ataque de pânico? Da escassez. Ou seja, talvez possa explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, eu quando vou pagar alguma coisa, sinto que aquilo me vai fazer falta, aquele dinheiro me vai fazer falta. E isso gera em mim uma ansiedade ou um medo. Isso pode ser considerado como um ataque de pânico? Eu não, reparo, quando isso é levado ao extremo, pode. Mas a pessoa quando está, e aqui temos que levar a um ponto de analisar, se a pessoa está a gastar esse dinheiro, ela tem o controle daquilo que está a gastar. Ela está a gastar porque quer. Se ela me disser assim, eu tenho medo da escassez do dinheiro acabar, isso é um sentimento de culpa. Poderá ser outra questão. A questão de que, quando eu não consigo controlar porque alguém me tirou o dinheiro, porque alguém me assaltou e o dinheiro vai-me fazer falta até para pagar as despesas do mês, eu aí vou ter um ataque de pânico, ok? Porque eu não controlo. Agora, eu estar a gastá-lo e dizer assim, se calhar vai-me fazer falta, eu vou associar isso mais a um sentimento de culpa, que pode ter algo de cá, de vidas passadas, pode ter ali a questão de não haver um relacionamento mais amigável com o dinheiro, com o fator de gasto, mas o certo é que a Vera gasta porque quer. Ninguém lhe está a apontar uma pistola à cabeça para gastar, ok? E qual seria, por exemplo, o procedimento, não é? Que imagino que uma paciente chegava com um problema, qual seria a sua análise? Ou seja, uma consulta prática. Neste caso, o Carlos trabalha estas questões com a hipnose, não é? Mas como é que se chegaria ao diagnóstico de que realmente... Ok. Nós temos uma primeira consulta sempre. Na minha clínica, no Templo da Mente, nós temos que iniciar, e penso que todos os meus colegas farão o mesmo. Se assim não for, poderão ser métodos tão válidos quanto os outros. E eu estou a dizer isto porque todas as formações que eu aprendi, todas elas se regem por esta prática. Fazer uma anamnese, fazer uma avaliação. E essa é a consulta. O que eu vou dizer, sei que já vai parecer uma barbaridade para muita gente, mas perdoem aqueles que não querem aceitar. As minhas consultas demoram 40 a 45 minutos. Porque o que eu tenho que fazer é rápido. E eu costumo dizer, eu não preciso andar a dar muitas voltas à rotonda, eu prefiro andar em linha reta. Agora, o que eu faço é, eu perco, entre aspas, ou eu ganho, se quisermos dizer, ou eu dispenso muito tempo numa primeira consulta. E as minhas primeiras consultas, as consultas de avaliação e de anamnese, chegam a demorar 1h30, 2 horas, 3 horas, é aquilo que for necessário. O cliente vai-me contar, vai falar, vai criar confiança e ele vai-me falar em tudo, desde pessoas que estão aqui, que têm um problema, aquilo está ali a marinar e estamos ali, e muitas vezes já começámos a perceber que na escola ele teve um ato de bullying. Okay? Ou seja, eu já percebi a causa, agora só preciso de ir lá tratá-la. Por isso é que eu digo, isto está aqui muito, e vamos tentar com uma conversa, muitas vezes até induz aqui um transe, vamos tentar conversar, vamos tentar perceber
o que é que o corpo diz que a boca não fala. Vamos tentar muitas vezes perceber que o paciente, a gente diz, nunca foi agredido, e o paciente, não, nunca foi, mas enfim, o corpo não está coerente com as palavras, daquelas questões de dizer, eu sou uma pessoa que tanto aceito homens como mulheres, mas não é assim, quer dizer, o corpo dele não está a reagir, ou seja, mas ele não tem essa percepção, ele não está a fazer aquilo num ato configurado, ele está a fazer aquilo de forma livre, ele não tem essa noção. Então a gente ali começa a perceber que existe ali algo que podemos ir tentar perceber o que é que se passa. É quase como aquela pessoa que me dizia assim, então mas na escola estava tudo bem, gostava de andar na escola, gostava de ir às aulas todos os dias, eu gostava muito, e ela abanava com a cabeça, eu adorava ir às aulas. Está ali qualquer coisa, não é coerente. Então começa-se a falar da escola, começa-se a falar dos amigos, e passava um bocado, alguém me dizia, não, eu até tinha lá 2 ou 3 amigas que estavam sempre a fazer pouco de mim, gozavam comigo porque eu era gorda, chamavam-me nomes, ok, isto é bullying, ok, já está ali o registro. Se a gente começar a esmiuçar, se começarmos, eu costumo dizer, às vezes pego no bisturi e começo tenho uma colega minha que ela até às vezes é mais sarcástica, ela diz assim, o Carlos muitas vezes gosta de pegar nos bisturi e está ali a escarafunchar a ferida toda, mas quando eu vejo a ferida eu consigo perceber de onde é a causa. Depois o resto é que me diga, as consultas depois é 30, 40 minutos, porque eu já percebi a causa, não preciso de andar nas rotondas, vou em linha reta. Bem interessante, não é? Podemos dizer que muitas vezes o nosso mental ou o consciente não é a verdade, não é? A verdade está escondida, como era o exemplo dessas pessoas que estavam supostamente a falar conscientemente o que elas. Não sei, às vezes eu própria muitas vezes faço estas questões, não é? Para mim mesma, onde é que está a verdade? Será que realmente eu tenho aqui um problema ou não é? Porque conscientemente não é aparente, não é? Eu não tive, imaginemos que não tinha tido nenhum trauma do passado, enfim. E a verdade é que quando começamos, como o Carlos diz, a ver a ferida e a ir lá com uma lupa, não é? As coisas, a verdade vem ao de cima. Oh, pera, eu só não mexo na câmara, porque senão vamos desconfigurar e depois vamos ter que estar aqui outra vez a configurar. No meu consultório, tenho uma das paredes que tem uma frase que os pacientes, enquanto estão sentados, estão sempre a ler. E a frase diz qualquer coisa como a tua mente atua e mente para te proteger. A mente dele atua do verbo atuar e mente só para o proteger. E o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes ele diz a escola está perfeita, não sei quando, e ele continua a dizer que não, com o corpo. Porque assim, para ele quer dizer que aquilo que está perfeito, que é para ele. Porque se ele tem que estudar até aos 18 anos, aquele indivíduo ou aquela menina, o que acontece é eu tenho que gramar aquilo, desculpa a minha expressão, por isso eu vou dizer que aquilo que é bom, que é para ver se aquilo passa mais depressa. Mas ele não está confortável com aquilo. Por isso a mente dele está a arranjar uma forma de nega, porque se tu deres valores aquilo vai ser pior. Uma criança que sofre bullying, muitas vezes está tudo bem e ela começa a apontar, começa a negar e começa, até fica doente para ir à escola. Ou seja, a mente dela está a arranjar uma doença para ela não ir à escola, que é para não sofrer bullying. Pronto, e lá está a mente a mentir para proteger, para arranjar ali uma forma. Vemos aquelas pessoas que às vezes eu pergunto, olha, lembra-se quando era criança e a pessoa... Não se lembra quando tinha pai 8 anos e a gente estava a falar dela? Não. Nem 10. Realmente, pensando bem, não. Lá está. A mente apagou, porque tem ali qualquer coisa que não interessa saber. Então ela está-lhe a mentir, no bom sentido, para o proteger. Porque se ele se for a lembrar do que é que se passou em criança, pode ser violência, pode ser violação, pode ser um ato de violência física, pode ser até violência que ele viu em casa com outros, com os pais, com os tios, pode ser crimes. Então ele esquece. A gente diz, mas isso é bom. Por um lado a mente tem uma coisa fantástica. Ela se o fez é porque tinha uma boa razão. Está a protegê-lo. Só isso. Continuo um pouco confusa. Vou-te explicar porquê. Por exemplo, eu sofri bullying. Eu, na terceira classe, mudei de escola e a escola nova por onde fui, a professora era muito diferente da professora que eu estava habituada, batia, não só em mim, mas como em todos os alunos. Eu comecei a tirar negativas e era aluna de muito boas notas. Comecei a ficar nas casas de banho no intervalo, porque eu não conseguia ir para o recreio.
Lembro-me de fechar a porta, de estar ali escondida e não querer que ninguém me visse, mas eu não sei se essa situação, ouvindo o que o Carlos diz, não é? Eu penso, realmente eu deveria ter ali um trauma, não é? Mas a verdade é que eu ainda não trabalhei isto em terapia e não sei se. Como é que eu sei, não é? Se aquilo é um trauma ou não. Repara, nós, aquilo que eu disse, todos os indivíduos são diferentes. E aquilo que reagiu bem com a Vera pode não reagir bem comigo. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Eu disse isto no início. A Vera, a sua mente começou a fazer alguma coisa no início, começou a protegê-la. Tirava boas notas e passou a tirar más notas. Quer dizer, eu desculpo-me o termo, não passou a ser ignorante nem burrinha. Começou a proteger-se. Deu logo um sinal para que os seus pais vissem que alguma coisa não estava bem. Eles é que não quiseram entender ou não souberam entender, ok? A seguir, fez aquilo que nós chamamos de agrofobia, que é fugiu da parte social e escondia-se nas casas de banho. Aí está, exatamente o trauma do bullying, ou seja, não estar em contacto com os outros. Agora eu pergunto, lembra-se disso, reage com o problema, consegue perceber o problema, ok? E isto não me está a causar trauma, ainda bem, felicidades, não é? Mas está-lhe a causar um trauma porque lembra-se disso. Porque se não se lembrasse é que era perfeito, porque nunca tinha acontecido. Mas está-se a lembrar porque é uma coisa negativa. E repare, nós começamos a falar em algo negativo e a Vera foi buscar aquilo que não é o mais correto consigo. É que não me disse assim. Eu quando estava na escola aquilo foi uma felicidade desdobrada até hoje. Não, foi logo buscar aquilo que foi mais negativo. E diz-me que isso que não é um trauma. É um trauma. Não é um problema para si, porque está a conseguir lidar com ele. Isso não está a afetar a sua vida. O que é que eu quero dizer com isto? Ele não lhe está a tirar qualidade de vida, não está a condicionar a sua vida para continuar a viver. Agora, está lá, está. Pode não estar a causar problema. Como não causa o problema, como eu disse há bocadinho, como isso não é um problema para si, não precisa de tratamento. Curiosamente, acho que acaba de ter um insight muito interessante, que é, ou seja, há áreas da minha vida em que eu acho que não estão completamente bem. Pode eventualmente, numa dessas áreas, ser esta situação que está. Perfeitamente. Perfeitamente. Com o futuro, nós vamos ver, eu volto a dizer, os exemplos que eu dou aqui, que as pessoas não peguem e que aquilo sirva tudo para elas, não é? E por isso é que eu digo que somos todos um caso muito diferente. A Vera está a acabar por dizer, eu se calhar agora tive um insight em determinadas áreas, eu não estou a ter o rendimento que eu queria, porque se calhar isto tem um... Isso é um problema, e a Vera pode dizer, não, eu até profissionalmente estou-me a suceder bem, por isso se não foi para uma área, não é que isto seja um problema. O problema era se não tivesse outra área que eu ia dizer, aquela professora é que foi a culpada da minha desgraça toda. Aí já tinha um problema, não é? Pronto. E aí ia-lhe dar se calhar ia valorizá-lo mais, negativamente ou erradamente. Sabe aquelas mulheres, há uns tempos atrás, estudava-se isto e tentava-se perceber, aquelas senhoras que muitas vezes sofriam de obesidade. E perguntava-se, eu não como quase nada, só bebo água, respiro ar e engordo. Aquilo é estranho. E então muitas vezes se lhe pergunta se aquilo tenta-se perceber, eu quero emagrecer, a gente tenta ver e aquilo tem uma causa patológica muito engraçada, que de graça não tem nenhuma, mas interessante, digamos assim. É que ela em alguma altura da vida dela ela foi abusada. E abusada pode ser sexualmente, pode ser abusada psicologicamente, pode ser que as pessoas, às vezes uma palavra que foi maldita. Mas muitas vezes é aquelas pessoas que foram abusadas sexualmente continuamente. Então a forma que elas acharam mais corretas de não serem atrativas ou agressoras era engordar. Se elas estivessem gordas, não iam ser cobiçadas, não iam ser interessantes. E então já não iam ser violadas. Aquilo não é um trauma para elas. Elas o que estão a dizer hoje em dia é que o trauma delas é estarem gordas e precisam de emagrecer. Pois é, mas o trauma tem uma causa. Que chama-se o bullying que ela sofreu, a violência que ela sofreu em casa, os abusos. Daí estar a ser... Até lá a causa, que a gente... Para ela passou a ser um problema, mas ela está a direcioná-lo para a gordura. Ainda não quis dizer que foi o outro, mas depois é que se vai ver a causa. Perfeito. Então, agora passamos a uma pergunta que nos chega do Brasil.
Então podemos ter ataques por toda a vida ou para a vida toda? Sim. E com tendência, eu costumo dizer isto. Eu ainda hoje, por acaso, estava com essa minha amiga e eu dizia: os ataques de pânico tendem a piorar. Atenção, eles tendem a piorar. Quando temos o primeiro ataque de pânico, ou quando identificamos o primeiro ataque de pânico, mas a partir do primeiro todos os outros vão sendo réplicas, e as réplicas vão continuando a piorar, porque quando tem um ataque de pânico hoje, se tiver daqui a meio ano, ou daqui a um mês, ou daqui a 6 dias, o próximo que vai dizer é: eu estou com um ataque de pânico e agora vai-me começar a faltar o ar como faltou da outra vez. E agora vai-me começar a bater o coração, parece que vai sair do peito como foi da outra vez. Ele já sabe o que é que vai acontecer, só que acontece cada vez mais. Cada vez em mais dose. E então a pessoa diz: e Jesus, da próxima vez que eu tiver um ataque de pânico vai ser pior. Então ele já está a prever que vai ter outro. E então quando acontece outro, aquilo, ele já sabe: se eu tive um de grau 30, agora vou ter de grau 40 e depois é de grau 50 e isto vai-me levar à desgraça. Aconselho vivamente, quando identificam que têm um ataque de pânico, que têm ataques de ansiedade, que recorram a profissionais que vos possam ajudar para tentar evitar, ou melhor, para evitar que essas réplicas aconteçam, ou para vos arranjar soluções para que a vossa mente contorne isso, porque podem ter um ataque de pânico novamente, mas vai dizer: olha, eu tive, mas contornei. Pronto, isto é quase como eu digo: eu passei na estrada, quase que batia no carro da frente, mas ainda bem, travei. Pronto, se travou, não bateu, está tudo bem, e segue. É isto que também deve acontecer com a pessoa. Agora, se pode ter ataques de pânico a vida toda, pode. Perfeito, Carlos. Chegamos então ao tempo limite que temos para esta intervenção. Quero-lhe agradecer o facto de estar aqui connosco, de partilhar, de responder e da forma sempre simpática com que nos recebe. Também, diga, pode dizer. Prazer, é um prazer sempre falar com a Vera e partilhar todas estas informações com todos estes espectadores ao longo do mundo. E é com o maior dos prazeres que aceitarei sempre todos os vossos convites, e deixava também, aproveitando só que neste fim de semana vai ocorrer aqui no Porto uma feira dedicada a todas estas terapias alternativas, e o Templo da Mente, e eu também estarei lá mais uma vez a falar da hipnose também, e neste caso será da ressonância pessoal, como foi na última entrevista. Estão todos convidados, e quero agradecer também à Mindália, à Vera, pela sua simpatia mais uma vez, e por a oportunidade e por todo este excelente trabalho que tem feito. Muito obrigado a todos, gratidão. Obrigada também. Obrigada a todos vocês que nos seguem, recordando-vos que esta conferência poderão ainda partilhá-la e revê-la mais tarde. Da minha parte é tudo, agradeço a vossa presença, recordando também ou ainda que poderão subscrever o nosso canal, desta forma estão a colaborar connosco e a ajudar o mundo nesta transformação. Da minha parte é tudo, como disse, até breve.